Era madrugada no interior de Minas Gerais. A neblina ainda cobria os morros como um cobertor de algodão, e o único som que rasgava o silêncio era o ronco grave de um motor velho, persistente como o coração de quem o guiava. Dentro da boleia de um caminhão desgastado estava seu Valdir, 56 anos, mãos calejadas, olhos fundos de cansaço, mas com a alma de quem carrega o Brasil nas costas, literalmente. Ninguém via seu Valdir nas grandes cidades. Ninguém o reconhecia nos pedágios ou postos de gasolina. Mas todos, sem saber, se beneficiavam de seu esforço. Ele era o elo entre a produção do interior e as mesas das capitais. Levava desde feijão até peças de carros, cruzando estados por semanas, dormindo em acostamentos, vivendo de café fraco e pão dormido. Não havia glamour, apenas dever. Ele não tinha redes sociais, nem WhatsApp. Seu mundo era feito de rádio AM, orações baixas no fim de cada viagem e uma foto amarelada da esposa falecida presa no painel do caminhão. Era por ela e pelos 2 filhos já adultos que ele seguia, mesmo com a saúde gritando e os pneus quase lisos. Para Valdir, cada viagem era mais do que trabalho. Era resistência. Era fé em movimento. Era um homem solitário encarando o asfalto como quem encara a vida, com coragem e resignação. Todos os dias, ao amanhecer, ele fazia o sinal da cruz antes de ligar o motor. "Me leva e me traz, meu Deus", murmurava. Apesar de toda a dureza, havia beleza na rotina. As paisagens que mudavam de cor com o nascer do sol. As histórias trocadas com outros caminhoneiros nos raros momentos de descanso. Os acenos silenciosos entre motoristas na estrada, como uma irmandade não dita, mas sentida. Um mundo à parte, invisível para a maioria, mas profundamente real para quem vive ali. Seu Valdir era o retrato de milhares de homens que fazem o Brasil girar sem jamais aparecer na televisão. Ele não pedia reconhecimento, só queria continuar rodando, pagar suas contas, ver os netos de vez em quando e dormir sabendo que fez sua parte. Mas o destino, esse roteirista impiedoso, preparava uma curva que ele não veria chegando. E o ronco do motor, que por tantos anos foi trilha sonora de sua vida, estava prestes a silenciar, ao menos por um tempo. Porque antes de toda queda, há sempre uma rotina. E antes de toda grande história, há sempre um herói anônimo andando sozinho, até que o mundo o veja. A previsão era de chuva leve, mas o céu decidiu desabar sobre a BR-116 como quem chora com raiva. A noite avançava devagar, densa, carregada de uma tensão silenciosa. Dentro da boleia, seu Valdir mantinha os olhos atentos, como sempre fez por décadas. A estrada era sua casa, mas também seu campo de batalha. E naquela noite, ele sentia, ainda que não soubesse por quê, que algo estava diferente. O caminhão, antigo e cansado, rangia em cada curva. A carga era pesada. Sacas de milho de uma cooperativa rural do interior de Minas, com destino a um centro de distribuição em São Paulo. A viagem, que deveria durar 2 dias, já se estendia por 3. Pneu furado, espera em posto sem estrutura, horas perdidas no trânsito de um acidente adiante. Era a rotina que ele conhecia e suportava. Mas aquela chuva... Seu Valdir nunca teve medo da estrada, mas respeitava profundamente cada gota que caía no para-brisa. Sabia que, debaixo daquelas águas, o asfalto se transformava num inimigo traiçoeiro. Reduziu a velocidade, ligou o farol de neblina e manteve as 2 mãos firmes no volante, como quem segura a vida com força. Foi então que aconteceu. Um carro pequeno, talvez um hatch prateado, ele jamais soube ao certo, surgiu de repente pela contramão, em alta velocidade. Aquilo durou segundos, mas o impacto ecoou como se o mundo tivesse explodido.
O caminhão tentou desviar, mas a pista molhada, a visibilidade quase nula e o tempo de reação curtíssimo tornaram o desvio impossível. O choque foi devastador. O caminhão perdeu o controle, derrapou e tombou na ribanceira ao lado da estrada, levando consigo carga, cabine e o corpo de Valdir. Lá embaixo, entre árvores, lama e escuridão, ele ficou preso às ferragens, desacordado, com o peito esmagado entre o volante e o destino. Foram 4 horas até que alguém o encontrasse. Um outro caminhoneiro, que estranhou a ausência de resposta no rádio, notou a mureta quebrada e os rastros de frenagem. Desceu com lanterna e, em silêncio, descobriu a tragédia escondida no mato. Os bombeiros chegaram depois de 30 minutos. A retirada foi difícil. As ferragens haviam se fundido ao corpo do caminhão e quase ao corpo de Valdir. O SAMU constatou múltiplas fraturas, traumatismo torácico, costelas quebradas e um leve traumatismo craniano. Ele ainda respirava, mas por aparelhos. Foi levado de helicóptero ao hospital mais próximo, em Juiz de Fora. Na UTI, os médicos não fizeram promessas. As próximas 48 horas seriam decisivas. Enquanto isso, o caminhão, o único bem material de Valdir, ficou completamente destruído. A carga se perdeu. O seguro não cobria perda total. E como autônomo, sem vínculo formal, ele não teria nenhuma indenização significativa. Tudo o que ele levou uma vida para construir, perdeu-se em poucos segundos de caos. A notícia do acidente chegou aos filhos como um soco no estômago. Eles estavam em cidades diferentes, com trabalhos simples, lutando também pela sobrevivência. A dor foi imensa, mas o desespero material era ainda maior. Como pagar o hospital? Como cuidar do pai se ele sobrevivesse com sequelas? Como viver, agora, sem o único provedor que ainda sustentava a base familiar? Enquanto isso, Valdir dormia. Não um sono tranquilo, mas um coma induzido pela medicina e pela dor. Os médicos diziam que ele ouvia, e se ouvia, talvez ouvisse as lágrimas dos filhos, as orações que faziam em volta do leito, ou o choro silencioso da netinha de 5 anos que desenhava um vovô caminhão na parede do quarto. A estrada, que antes era palco de sua liberdade, agora se tornava o símbolo de sua prisão. Mas o destino, sempre ele, começava a escrever uma nova página. Uma que nem Valdir, nem sua família, nem o Brasil inteiro poderia imaginar. Porque toda grande dor, às vezes, é o início de algo maior. E no fundo de uma cama fria de hospital, onde o silêncio reinava, o coração de um homem batia devagar, mas com teimosia, como se dissesse: ainda não acabou. 37 dias. Esse foi o tempo que seu Valdir ficou entre a vida e a morte. 37 dias de tubos, máquinas, suspiros curtos e uma luta surda contra o fim. Quando finalmente abriu os olhos, o mundo parecia outro, mais lento, mais pálido, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, depois de um longo inverno. Ele não lembrava do acidente, nem do helicóptero, nem dos bombeiros, nem do impacto. A única coisa que sentia, ali naquela cama branca, era dor. Dor no corpo, dor na alma, dor no silêncio que o cercava. Seu Valdir sempre foi um homem de poucas palavras, mas agora até o silêncio parecia lhe pesar nos ombros. O médico foi direto. Ele sobreviveu, sim, mas as sequelas eram duras. 4 costelas nunca mais se encaixariam como antes. Um dos pulmões ficou comprometido e o joelho direito precisaria de cirurgia. Caminhar, o senhor vai, mas dirigir caminhão de novo? Não sei. A frase caiu como uma sentença. Era como dizer a um pássaro que ele viveria sem asas. Quando recebeu alta, voltou para casa. Uma casa simples, alugada nos fundos de um terreno, onde morava sozinho desde que a esposa partira. Nada havia mudado, mas tudo estava diferente. O caminhão,
seu companheiro de vida, agora era só uma carcaça coberta por uma lona rasgada num pátio de ferro velho. Os vizinhos vinham visitá-lo com pudor, sempre com palavras de consolo e olhares que diziam mais do que deviam. Coitado! A aposentadoria não dava conta. A pensão da esposa era simbólica. E os filhos, embora presentes, também lutavam para pagar os próprios boletos. A família, antes sustentada pela força de um volante e pela coragem de um homem, agora via-se dependente de doações, vaquinhas online e pequenas ações solidárias da comunidade. Alguns colegas caminhoneiros organizaram rifas, venderam camisetas, fizeram de tudo para ajudar. Mas era pouco diante da avalanche de contas médicas, aluguel atrasado e a adaptação necessária para uma vida sem estrada. Valdir sentia vergonha, não da sua fragilidade física, mas de ter perdido sua utilidade. Ele, que sempre foi a rocha, o esteio, agora era quem precisava ser sustentado. Dormia pouco, pensava muito. Passava as tardes sentado em uma cadeira de plástico na varanda, olhando o tempo passar e o céu mudar de cor. Às vezes, chorava sem perceber. A pior parte, no entanto, não era a dor. Era o vazio. O ronco do motor, que por décadas foi trilha sonora de sua vida, agora era um fantasma. Os dedos, antes firmes no volante, agora tremiam ao tentar segurar uma xícara. O mundo seguiu em frente. As estradas seguiam cheias. Os caminhões cruzavam as rodovias. Mas ele havia parado, e ninguém parecia notar. Foi nesse silêncio que surgiu algo inesperado. Um dos filhos, emocionado com a situação do pai, decidiu gravar um pequeno vídeo. Nele, contava a história de Valdir, mostrava fotos do caminhão destruído, falava da rotina, da luta, e fazia um apelo simples. Se puder ajudar, compartilhe. Meu pai é um herói invisível. Ele não merece terminar a vida assim. O vídeo, sincero e sem grandes produções, foi postado nas redes sociais, sem pretensão. Mas o destino, mais uma vez, estava acordado. Em poucos dias, a postagem começou a circular com força. Caminhoneiros, jornalistas, influenciadores, todos se emocionaram. Comentários surgiam de todo o Brasil. Gente que dizia: meu pai também é caminhoneiro, me vi nessa história. Outros diziam: chorei, que homem guerreiro. E aos poucos, o nome de seu Valdir ganhava rostos, vozes, abraços, ainda que virtuais. Entre tantas visualizações, uma delas viria a mudar tudo. Porque às vezes é no silêncio mais profundo que a esperança decide fazer barulho. A imagem era simples. Um homem de olhos fundos, sentado numa cadeira de plástico, envolto por uma varanda humilde. Atrás dele, uma parede descascada. Na frente, a câmera tremia um pouco, talvez pela emoção de quem filmava. Esse é o meu pai, dizia a voz do filho. Trabalhou a vida inteira nas estradas, dormia dentro do caminhão, criou a gente com dignidade. Agora está aqui, sem nada, e ele não merece acabar assim. O vídeo tinha pouco mais de 2 minutos. Não havia música, nem efeitos. Apenas verdade. E a verdade, quando é crua e sincera, tem o poder de tocar onde nenhuma produção consegue alcançar. No primeiro dia, teve 300 visualizações. No segundo, passou de 1000. Quando completou uma semana, já havia cruzado o país. Gente de norte a sul compartilhava, comentava, marcava amigos. Era como se, em cada pessoa que via aquela história, nascesse um espelho. Porque seu Valdir não era só um homem. Ele era o pai do entregador, o tio do taxista, o avô do agricultor. Ele era o Brasil invisível que pulsa, trabalha e sofre em silêncio. Jornais locais começaram a repercutir a história. Herói das estradas precisa de ajuda. Caminhoneiro que perdeu tudo luta para recomeçar. As manchetes se multiplicavam.
Emissoras de rádio narravam a trajetória de Valdir com emoção. E em meio ao turbilhão, a família mal conseguia entender o que estava acontecendo. As doações começaram a chegar. Uma moça de Porto Alegre enviou R$ 50 com uma carta escrita à mão. Meu pai também já tombou um caminhão. Eu te abraço, seu Valdir. Um grupo de estudantes do Pará organizou uma rifa com prêmios simbólicos, e tudo foi revertido à família. Pequenos gestos, grandes corações. Mas foi em uma manhã comum, daquelas em que Valdir apenas olhava o céu e se perguntava: por quê? Que a reviravolta mais surpreendente aconteceu. O filho entrou correndo na casa, ofegante, com o celular tremendo nas mãos. Pai, você não vai acreditar. Valdir, com o rosto sereno, ergueu os olhos sem entender. Olha isso, disse o filho, mostrando a tela. Era uma publicação no Instagram de Neymar Júnior. Sim, aquele Neymar. O camisa 10 da seleção brasileira. O menino da vila. O craque que encantava o mundo com os pés. E agora emocionava com o coração. Na postagem, Neymar dizia: hoje me mandaram um vídeo que me fez chorar. O senhor Valdir é um guerreiro, um herói real, alguém que representa o verdadeiro Brasil. Eu não poderia ficar em silêncio. Vamos mudar essa história. Conte comigo, seu Valdir. Deus te abençoe. Junto da mensagem, uma imagem, uma montagem com a foto de Valdir sorrindo em frente ao caminhão, tirada anos atrás, com a frase "Respeito ao Brasil Invisível". A internet entrou em colapso. O número de seguidores do filho triplicou em poucas horas. Telejornais nacionais começaram a cobrir o caso. O nome de Valdir, antes restrito a um adesivo na lateral de um caminhão, agora estava nos Trending Topics. E não foi só uma postagem. No dia seguinte, o Instituto Neymar Júnior entrou em contato com a família. Informaram que o jogador queria reconstruir a vida de Valdir. Doaria um novo caminhão, 0 quilômetro. Cobririam todas as despesas médicas. Reformariam a casa. E, além disso, criariam uma bolsa mensal para garantir tranquilidade nos próximos anos. Valdir, ao ouvir tudo aquilo, ficou em silêncio por longos segundos. Depois, chorou. Mas não foi um choro de tristeza. Foi o choro de quem, após anos invisível, sentia-se finalmente enxergado. Mas por que ele faria isso por mim? Perguntou. E a resposta veio da netinha, que segurava sua mão e disse baixinho: porque o Senhor é bom, vô, e o mundo precisa de mais gente boa. Naquela semana, o Brasil se emocionou como poucas vezes. A história saiu nos principais portais de notícia. Influenciadores, jornalistas, artistas, todos homenagearam seu Valdir. Um caminhoneiro anônimo virou símbolo de resistência, dignidade e esperança. E tudo isso começou com um vídeo, um pequeno vídeo feito com amor. Porque quando a dor é exposta com verdade, ela não gera pena, ela gera transformação. Era uma sexta-feira de sol tímido em Santos, quando Neymar acordou mais cedo que o habitual. Como sempre fazia, pegou o celular, abriu o Instagram e começou a ver as mensagens que seus fãs e amigos lhe enviavam. Entre os vídeos engraçados, os memes e os recados de torcedores, havia um link diferente, enviado por um amigo de infância com a legenda: "Isso aqui tem que chegar até você". Curioso, clicou. O vídeo começou com a imagem de um homem simples, sentado numa cadeira velha, com o olhar perdido e a expressão de alguém que havia sido atravessado pela vida. Em poucos segundos, Neymar parou de rolar a tela. Deixou o celular em cima da mesa. Voltou a assistir. Do início. Dessa vez com fones de ouvido. À medida que ouvia a história de seu Valdir, algo dentro dele começou a se remexer. A voz do filho, emocionada. As imagens do caminhão destruído. As palavras ditas com tanto amor e dor ao mesmo tempo. Neymar não via ali só um homem ferido. Ele via seu próprio pai, seu próprio avô.
Via a imagem do trabalhador brasileiro que tantas vezes é esquecido, ignorado, desprezado, mas que carrega o país nas costas sem jamais pedir aplausos. Ele se levantou, caminhou de um lado ao outro do quarto, pegou o celular e gravou um vídeo. Família, é o seguinte: acabei de ver a história do seu Valdir, um caminhoneiro que perdeu tudo num acidente. Um homem digno, que trabalhou a vida inteira. Isso me tocou demais. Não dá para ver uma coisa dessas e ficar parado. Vamos mudar essa história. Contem comigo. Minutos depois, o vídeo foi publicado. E a reação foi imediata. Milhares de comentários, curtidas, compartilhamentos. Mas o que ninguém sabia era que, nos bastidores, algo muito maior estava sendo preparado. Neymar ligou para sua equipe e pediu urgência. Queria que encontrassem a família de Valdir. Queria fazer mais do que postar. Queria agir. Pediu discrição. Não queria marketing. Queria verdade. Foi então que o Instituto Neymar Júnior, localizado na Praia Grande, entrou em ação. Em menos de 48 horas, a equipe localizou o filho de Valdir e fez contato. O Neymar viu a história de vocês. Ele quer ajudar, tudo o que for necessário. Do outro lado da linha, houve silêncio. Depois, choro. Depois, incredulidade. Mas é sério mesmo? O Neymar? O jogador? Era sério. O craque queria reconstruir o caminhão de Valdir, mas descobriu que ele havia sido considerado perda total. Então decidiu comprar um novo. Um modelo moderno, com cabine confortável, ar-condicionado, freios eletrônicos e o mais importante, adaptado para que Valdir, mesmo com limitações físicas, pudesse voltar a dirigir, nem que fosse apenas por emoção, uma última vez. Além disso, as contas médicas foram pagas integralmente. A casa onde Valdir morava foi reformada, o telhado trocado, o piso refeito, o banheiro adaptado, a geladeira foi substituída por uma nova e um cartão com um saldo mensal generoso foi entregue com a seguinte mensagem: você não está sozinho. Agora é hora de descansar um pouco e ser cuidado. Obrigado por ser exemplo. Neymar Júnior. Quando tudo ficou pronto, a equipe do Instituto perguntou se Valdir gostaria de conhecer Neymar pessoalmente. Ele hesitou. Eu não sou ninguém. Por que ele perderia tempo comigo? A resposta veio em forma de surpresa. Sem avisar, Neymar apareceu em frente à casa de Valdir. Sem câmeras, sem imprensa. Apenas ele, um boné simples, camiseta branca e um sorriso no rosto. Valdir ficou paralisado. Tentou se levantar da cadeira, mas não conseguiu. Neymar se aproximou, ajoelhou-se à sua frente, segurou suas mãos e disse: o senhor é um gigante. Eu que vim aqui para aprender com o senhor. Ambos choraram. Neymar conheceu a netinha de Valdir, ouviu histórias da estrada, riu das aventuras contadas com aquele sotaque mineiro arrastado e sincero. Passou quase 2 horas ali, sem pressa. Antes de ir embora, fez um pedido. Posso dar uma volta com o senhor no caminhão novo? Valdir, com os olhos marejados, apenas assentiu. Foi uma volta curta, simbólica, mas cheia de significado. Era como se cada quilômetro rodado naquele novo veículo fosse um acerto de contas com o passado. Uma declaração de que a estrada não terminou no acidente. Ela apenas mudou de rota. A história, claro, veio à tona depois. Vazou por um vizinho, foi confirmada por jornalistas e tomou conta do Brasil. Mas não foi Neymar quem divulgou. Ele nunca falou publicamente sobre o encontro. Porque certos gestos não precisam de plateia, precisam apenas de verdade. E naquele dia, o menino que encantou o mundo com a bola mostrou que o maior gol da vida, às vezes, é devolver a dignidade a quem sempre caminhou no anonimato. O novo caminhão estacionado em frente à casa de seu Valdir chamava a atenção de toda a vizinhança. Brilhante, moderno, imponente, era mais que um veículo.
era um símbolo de renascimento. Mas para Valdir, aquele presente não era sobre voltar ao volante. Era sobre voltar a si mesmo. Pela primeira vez em meses, ele acordava com vontade de sair da cama. Voltava a sorrir com os netos, a regar as plantas do pequeno quintal, a conversar com os vizinhos sem abaixar a cabeça. Seu corpo ainda carregava marcas do acidente, mas seu espírito, esse, começava a sarar. A história dele, contada por todo o país, gerou algo que ele jamais poderia prever: reconexão. Ex-caminhoneiros mandavam cartas. Jovens motoristas queriam conhecê-lo. Grupos de estrada criaram homenagens. O nome de Valdir passou a circular como um símbolo de força, humildade e fé. Ele havia virado, sem querer, a voz de todos aqueles que passaram a vida sendo esquecidos. E mesmo com a fama repentina, continuava o mesmo homem. Humilde, agradecido, de fala mansa. O que aconteceu comigo não é milagre só porque o Neymar ajudou. O milagre começou quando alguém decidiu me ouvir. Quando meu filho me enxergou. Quando o Brasil me abraçou, disse, em uma entrevista comovente a uma rádio local. Valdir não voltou a dirigir profissionalmente. O joelho não permitia longas viagens, mas fez questão de sentar-se ao volante uma última vez, com o filho ao lado e a neta no colo, para cruzar a pequena rua do bairro com o novo caminhão. Foi um momento simbólico, gravado por vizinhos, aplaudido por todos. Ali, ele não transportava carga, transportava gratidão. Com parte do valor doado, ele criou um pequeno espaço comunitário ao lado de casa. Um galpão simples, onde começou a reunir jovens interessados em ouvir histórias da estrada, aprender mecânica básica e escutar conselhos sobre respeito, fé e perseverança. Chamou o lugar de Coração Estradeiro, porque foi meu coração que sempre me guiou, mesmo quando o motor falhou. Seu Valdir transformou a dor em serviço, a perda em propósito, e sua história, uma entre milhões, foi capaz de emocionar um país inteiro, porque não se tratava de um caminhão, nem de uma celebridade. Tratava-se de um homem comum que, mesmo esmagado pelas engrenagens do sistema, escolheu seguir em frente. Escolheu acreditar. E o Brasil, por um instante raro, parou para ouvir.